parece um conto de fadas. Um pedagogo francês, Léon Rivail, usando o codinome Allan Kardec, estabeleceu um sistema de conhecimentos chamado Espiritismo, que teria sido ampliado e aperfeiçoado por brasileiros, que temperaram a nova doutrina com conceitos tirados do cristianismo. Mas essa visão, tão agradável que se tornou oficial entre os espíritas brasileiros, é falsa. O espiritismo brasileiro, em vários textos na internet, está sendo desmascarado, denunciado como um processo de deturpação e traição aos ensinamentos originais de Kardec, tornando-se uma doutrina que destruiu a original francesa ao adotar dogmas e procedimentos próprios do catolicismo medieval. Tornando-se um arremedo ainda mais arcaico do catolicismo propriamente dito, o espiritismo brasileiro se pautou nos postulados católicos vigentes no Brasil colonial, simbolizado pelo reacionário Padre Manuel da Nóbrega, que os espíritas, a partir de Chico Xavier, fizeram reviver através do espírito Emmanuel. A deturpação do espiritismo brasileiro se tornou mais radical com Chico Xavier e seus seguidores, levando ao extremo a influência igrejeira já experimentada por Jean-Baptiste Rustem. O espiritismo chega mesmo a copiar vários ritos católicos e adaptá-los ao seu contexto, criando uma forma paralela e mais retrógrada de catolicismo. Entre os ritos copiados, podemos citar a água benta, que ganhou o risível nome de água fluidificada, um nome que expressa redundância. Além da água benta, copiou-se a missa católica, que virou doutrinária espírita, e o confessionário católico, que virou auxílio fraternal. Os santos católicos ganharam equivalentes no espiritismo brasileiro, como espíritos de luz, adotando critérios ainda mais flexíveis e fáceis de santificação, sem a cerimônia que é feita no Vaticano. O espírito de luz é um título dado por mera declaração, a partir do reconhecimento de supostas qualidades dos espíritas mais destacados, como os palestrantes e os ditos médiuns. O problema maior no espiritismo, no entanto, não está na mera cópia de ritos e dogmas católicos. Está em assumir um sistema de valores através da corrente católica medieval da teologia do sofrimento. É a partir dela que teses como os reajustes morais e os resgates espirituais, de inspiração rustambista, são defendidas. A teologia do sofrimento defende a desgraça humana como um caminho mais rápido para obter as chamadas bênçãos divinas. Consiste em apelar para o ser humano aceitar seu próprio prejuízo até o seu ponto máximo, no qual acredita-se ser acionado o socorro divino, com as bênçãos vindo mesmo depois de graves perdas e danos na vida pessoal. Foi com Chico Xavier, suposto médium espírita e maior deturpador do espiritismo em toda a sua história, que a teologia do sofrimento passou a ser mais importante para os espíritas do que os próprios ensinamentos de Allan Kardec, levando às últimas consequências a grave deturpação que atinge a doutrina espírita original. Mas o mais grave disso tudo é que a desonestidade doutrinária do espiritismo brasileiro se deu a partir da fase dúbia, quando os conflitos que atingiram a cúpula do movimento espírita fizeram uma parcela de espíritas místicos se fantasiarem de científicos para impressionar a opinião pública e agradar os poucos espíritas autênticos que seguem, de verdade, o legado de Kardec. Chico Xavier e Divaldo Franco, figuras educadas no catolicismo do Brasil colônia, cuja essência é medieval, eram rustambistas de carteirinha, mas passaram a fingir que eram fiéis discípulos de Allan Kardec, se envolvendo numa farsa que fez o espiritismo crescer e se tornar agradável para o público, mas extremamente confuso e cheio de gravíssimas contradições. Os dois supostos médiuns criaram uma grande linhagem de espíritas que se tornaram mentirosos sem escrúpulos, que criticam a vaticanização, bajulam espíritos como Erasto, que no tempo de Kardec alertou para o risco da deturpação, e ficam citando em seus textos personalidades científicas e ativistas diversas, tudo para mascarar o igrejismo rustambista que praticam convictamente. Daí a desonestidade doutrinária.
Há todo um aparato e todo um discurso que supõe um respeito rigoroso e uma fidelidade absoluta ao pensamento de Kardec, que todavia esconde uma prática igrejista que se torna mais evidente sobretudo em romances espíritas e na literatura igrejeira produzida a partir de Chico e Divaldo. O mais grave disso é que o espiritismo brasileiro se torna confuso e piegas em seus valores, dogmas e ritos, e se torna ainda mais hipócrita quando usa pretextos como as mensagens de amor e a prática de caridade para dissimular seus equívocos da mais extrema gravidade, equívocos que desmoralizam, degradam e desqualificam todo o árduo trabalho originalmente feito por Allan Kardec. Isso é muito aberrante, porque o espiritismo se rebaixa até diante das piores religiões, como as seitas neopentecostais, como a Igreja Universal do Reino de Deus, que, ao menos, é sincera na sua defesa de um igrejismo protestante retrógrado e místico. A constatação causa choque entre os seguidores e adeptos do espiritismo, mas a verdade é que esta doutrina, na prática, cometeu traições graves aos ensinamentos de Kardec, sendo um dos movimentos religiosos que acaba renegando as lições de seu próprio precursor. As obras de Chico Xavier e Divaldo Franco, tidas como pretensos manuais de sabedoria e evolução moral, contêm pontos que contrariam severamente os ensinamentos originais da obra kardeciana, tornando-se vergonhosos registros da deturpação e da traição feita à doutrina espírita original. Não bastando o fato de muitas dessas obras atribuírem falsamente autoria espiritual, sem corresponder aos aspectos pessoais dos espíritos mortos alegados, a literatura espírita guiada por Chico e Divaldo mantém a hipócrita dissimulação de mensagens supostamente edificantes e relatos falsamente amorosos para tentar envolver os leitores e deles obter confiança séria aos ditos médiuns. Daí que costuma-se aceitar a deturpação do espiritismo brasileiro sob as desculpas das palavras de amor e da ação de caridade, mesmo que esta consista na iniciativa fajuta do assistencialismo, que dão à doutrina igrejeira um aspecto agradável que garante a mais absoluta blindagem da mídia e da justiça, tornando os ídolos espíritas intocáveis, mesmo cometendo sérios erros. O espiritismo brasileiro tornou-se uma vergonha que ainda se apoia no vitimismo, apelando para a alegação de intolerância religiosa toda vez que críticas severas põem em xeque essa religião mistificadora. Só que essa intolerância religiosa não existe, porque o espiritismo brasileiro é uma das religiões mais toleradas do país, tolerada até mesmo nos seus piores defeitos e erros. O grande mal dos espíritas é a desonestidade que acabam cometendo até para eles mesmos, o que faz com que a embalagem bela e agradável do espiritismo brasileiro esconda um conteúdo confuso, retrógrado, obsoleto e em muitos aspectos extremamente contraditório, causando sérios problemas para quem se interessa em conhecer, de verdade, o legado original que Allan Kardec nos deixou.